Eu passava a palavra ao Nelson sem nenhuma apresentação, porque acho que ninguém melhor do que ele poderá falar sobre a sua obra e depois, no fim, se a Estefânia considerar, tendo em conta que tem uma proximidade grande em relação ao Nelson e ao seu trabalho, será muito bem-vinda qualquer intervenção que considere oportuno fazer. Nelson, vamos a isto. Posso então fazer uma pequena apresentação. Eu tenho formação em arquitetura e iniciei paralelamente em 2010, 2011 um percurso de autor na área da fotografia, desenvolvendo projetos focados principalmente na documentação e investigação de temas à volta do território construído e dos espaços ocupados pelo homem, refletindo sobre o que estes lugares nos podem contar sobre a nossa história recente. Na minha prática tenho trabalhado essencialmente com imagem fotográfica e com processos de investigação em que incluo documentação e objetos encontrados e recolhidos nesses espaços, que depois os integro nos projetos e nas obras. Tenho desenvolvido alguns projetos expositivos, individuais e coletivos. Iniciei a expor individualmente com a Galeria Adorna, com a Estefânia, que a Manuela acabou de referir, e tenho trabalhado também com o desenvolvimento de livros de autor, de livros de artista, uma forma artística que me tem interessado bastante nos últimos anos. Hoje venho-vos apresentar o meu mais recente projeto, o livro A Story Here to Stay, realizado a partir do projeto fotográfico e de investigação Fundação Lar do Imigrante Português no Mundo. Se calhar agora ia partilhar o ecrã com uma apresentação. Share screen. Penso que já devo estar a partilhar. Ok. Tem full screen. Ok, perfeito. O projeto Fundação Lar do Imigrante Português no Mundo é um projeto que desenvolvi entre 2016 e 2020 e anda à volta da fundação com o mesmo nome. Esta fundação foi uma espécie de pequena cidade satélite criada nos anos 80 no norte de Portugal, uma zona florestal do norte de Portugal, uma zona entre Trofa e Santo Tirso. Isto foi o grande mentor desta visão, digamos, foi um imigrante português que regressou da Venezuela e tinha esta ideia um pouco megalómana de criar uma pequena metrópole para outros imigrantes que, como ele, regressavam ao país. Ele chegou a construir alguns dos edifícios, jardins e uns campos de ténis, mas eventualmente o projeto era tão megalómano que devido à falta de financiamento e de apoio, mas principalmente penso que devido a esta visão muito desajustada ao local e ao contexto, acabou por falir à volta de 2002. Quando eu descobri este sítio, em 2016, encontrei o sítio completamente abandonado, vandalizado, parcialmente destruído, mas também ocupado e usado por grafitas, por praticantes de paintball e também por grupos de extrema-direita e neonazis. Depois de descobrir o que este sítio tinha sido e as pretensões da magnitude que ele pretendia ser, interessou-me a história deste lugar no sentido de confrontar estas duas visões. Por um lado, uma utopia, alguém que tinha uma utopia de criar uma cidade aberta aos imigrantes e por outro uma distopia da falência deste projeto e a atual ocupação por grupos de extrema-direita com ideologia que vai contra esses próprios princípios.
Por outro lado, interessou-me contar esta história particular, mas se calhar também fazendo uma metáfora com o que começava a acontecer na altura, em 2016, e continua com a crise de refugiados e de migrantes, tanto na Europa como nos Estados Unidos, paralelamente ao ressurgimento de ideologia de ideologias e políticas populistas e de extrema-direita que põem a democracia em causa. Voltando um pouco ao livro. O livro é uma edição limitada a 200 exemplares, assinados e numerados, e teve o apoio à produção da Fundação Calouste Gulbenkian. Desses 200, 20 são edições especiais, em que o livro em si está numa caixa-luva e inclui uma pasta com uma fotografia do projeto, uma fotografia impressa em jato de tinta, em papel, também assinada e numerada. O livro, na concepção do livro, não queria fazer, não pretendia fazer um objeto muito formal, pretendia fazer conceitualmente um objeto que estivesse entre um livro e uma pasta de arquivo, remetendo um pouco para o caráter de investigação do próprio projeto. Queria que fosse um objeto muito manual, quis trabalhar com vários tipos de papéis, usei cartolinas de cor, 2 cartolinas de cor para fazer uma espécie de capa dupla. Utilizei um papel de gramagem em tom próximo do papel jornal para incluir textos retirados dos documentos encontrados como textos de investigadores que convidei a escrever e a refletir sobre este projeto, e depois um papel mais convencional de fotografia, um papel branco semi-mate para a fotografia e para a impressão dos documentos digitalizados. O livro estruturei, digamos, não são capítulos, mas quase como se fossem capítulos, o elemento dos textos que retirei dos documentos e dos textos que encontrei no local, e alguns documentos que seriam interessantes para estruturar a narrativa. Por outro lado, queria pôr, digamos, estas mensagens e estas referências gráficas que encontrei no local em paralelo, em diálogo com o registro fotográfico, com as fotografias que fiz no local. Aqui na introdução do livro coloquei este documento, este postal convite que encontrei no local, em que, pronto, apresenta já alguns edifícios que realmente foram construídos e estiveram em funcionamento, aqui com a chamada Praça das Comunidades, com um monumento com um desenho do próprio fundador, um monumento ao imigrante, e alguns edifícios ao fundo, onde podemos ver também a bandeira de Portugal aqui à frente, a bandeira da CE, ainda CE na altura, e lá ao fundo, à direita, chamado Parque de Bandeiras, onde tinham todas as bandeiras de todos os países que tiveram migração portuguesa. Pronto, revelando um pouco as intenções desta fundação e quase as intenções megalómanas e internacionais deste projeto. Aqui o registro que fiz do monumento do imigrante na atualidade, como ele está vandalizado e marcado pelas marcas de paintball, e agora uma zona cercada por eucaliptal. Aqui o registro do que iria ser um dos maiores edifícios, e foi no momento que acabaram por falir e ficar abandonado. A nível fotográfico, trabalhei com filme médio formato, principalmente com cor, mas também com filme preto e branco,
que interessou-me o preto e branco para criar ritmo na própria narrativa. Aqui outros edifícios, este chamava-se o Pavilhão da Madeira, que tinha artesanato, e ao fundo, à direita, a Casa Santana, uma imitação de uma casa típica da Madeira. E o jardim, aqui um jardim tropical abandonado dos elementos. Os elementos. Aqui, no meu processo de trabalho, não fiz investigação e depois fotografei, ou não fotografei e depois fiz, ou seja, fiz as duas coisas simultaneamente e uma acabou por influenciar e premiar a outra. Um dos elementos que encontrei tanto no local como nos documentos é esta ideia do globo, não é? Esta ideia circular em que peguei nessa ideia para estruturar um bocado o livro, para dar quase uma forma gráfica que repito no livro e é uma forma também que procurava no local, para criar essa relação entre os dois elementos e propor eventualmente metáforas com todo o significado que possam ter. Aqui, mais uma vez, esta ideia de partir do particular para o universal. Não queria só contar esta história, queria propor uma visão mais alargada desta história para a humanidade em geral. Aqui é um postal promocional da Fundação, em que um dos símbolos da Fundação, que o mentor adotou também era a andorinha migratória, aqui sobre duas colunas, dois pilares que a apoiavam. Esta questão do pilar da Fundação também me pareceu bastante interessante e simbólico para a própria Fundação, para uma estrutura de algo físico ou algo social, ou uma ideia, e fotografar estas estruturas e estes pilares também tornou-se quase uma obsessão, digamos, do projeto. Aqui era a antiga administração da Fundação, foi o local onde encontrei toda esta documentação, deixada ao abandono e danificada, desde cartazes publicitários, autocolantes, textos, correspondência, os projetos, estava tudo aqui deixado para trás. Muitos desenhos do próprio fundador, do mentor da Fundação. Aqui seria o que eles chamavam Salão Nobre, que vamos ver mais à frente como era na altura, originalmente, que seria restaurante e zona de eventos, a sala principal que chegou a funcionar, aqui com vandalizada e com erosão do grafite, do paintball e também simbologia neonazi. Aqui a mesma sala, em referência, em contraste com um jardim tropical. Aqui esta questão dos pilares e as metáforas que podemos criar com eles, não é? Aqui volto um bocadinho ao início, à pedra fundadora, e faço referência com outro documento que encontrei, que é um boletim informativo do Centro Português de Caracas, em que ele está lá referenciado como sócio. O mentor, chamava-se António de Oliveira, e penso que talvez tenha sido este centro que deve ter influenciado um pouco a criação desta fundação, deste Centro Português, mas em Portugal. Que é a fundação da Fundação inacabada. Mais uma vez, aqui uma estrutura do edifício principal, inacabado.
Outro elemento que constitui, faz parte e que inseri no projeto é uma entrevista que o mentor, o fundador António de Oliveira dá à televisão RTP1, um programa chamado Casa Portuguesa, Casa Estrangeirada, em que ele é entrevistado, Casa Portuguesa, Casa Estrangeirada, o sonho do imigrante, o nome deste episódio, em que ele é entrevistado por Helena Roseta e explica um pouco as suas pretensões é um pouco, transparece uma figura bastante quixotiana, que tinha, pronto, que saiu do seu país jovem e quando regressou já estava um pouco desfasado do seu tempo e tinha uma ideia assim muito nostálgica, no imaginário de um Portugal saudoso, digamos. Onde aqui faço um diálogo entre o gesto da mão do empreendedor e a luva vazia que encontrei no local. Aqui é uma imagem também retirada desse documentário, da sala, do chamado Salão Nobre, como ele existia, em que, por acaso aqui atrás não referi, as cores, digamos, as cores oficiais da fundação era o azul, principalmente, era a bandeira e o símbolo, mas também o vermelho, provavelmente, penso que aqui da bandeira portuguesa, cores que se repetem também no Salão Nobre, e que foram estas cores que eu fui buscar para fazer, para escolher as cartolinas da dupla capa. Pronto, o elemento se calhar mais disruptivo de toda a série, o chamado Salão Nobre, como o encontrei quando no primeiro dia que visitei este espaço e que acabou por despoltar esta reflexão à volta desta história. O livro inclui um texto da investigadora Vera Carmo, penso que também estava aqui nesta conversa, e inclui também um folheto com alguma documentação e também um texto do investigador António Pinto Ribeiro e um texto que encontrei no local do mentor da Fundação, António de Oliveira, um texto em que ele descreve o dia da inauguração da Fundação, da cidade de Fundação, com bastante detalhe, mas que na realidade nunca aconteceu. É um texto de ficção sem parecer um texto de ficção. É se calhar o elemento mais surrealista de todo o projeto, que acho que vale a pena ler. E para terminar, só mostrar aqui o primeiro folheto da apresentação da Fundação, 1984, em que tem o título editorial Uma História para Ficar, que eu adaptei para o inglês, A Story Here to Stay, para o nome do livro, mas dando um sentido mais lato a esse título, não só Uma História para Ficar desta fundação, mas infelizmente também de ideologias que pensávamos que já estariam na periferia da democracia e infelizmente vieram para o centro. E pronto, estou aberto a questões que queiram fazer, ou se pretendem que desenvolva alguma questão mais em particular. Ora bem, obrigada. Eu acho que a primeira questão, não vou propriamente comentar, mas a primeira questão era saber como é que tu chegaste a este objeto de investigação. Era uma primeira questão. Se queres responder já? Sim, posso responder. Foi digamos, um feliz acaso. Na altura, isto foi em 2016, eu estava a desenvolver um projeto
o meu primeiro projeto, na realidade, de fotografia, chamado Paisagem Velada, que desenvolvia em edifícios vazios, e então andava à procura de edifícios vazios para fotografar para esse projeto. E casualmente na A3 via esta estrutura no meio da floresta e memorizei mais ou menos o local, depois através do Google consegui lá chegar. E quando lá cheguei, entrei naquela sala com o grafite da bandeira neonazi e que foi, no mínimo, chocante ver algo do género em Portugal, principalmente aqui tão perto do Porto, onde vivo, não é? E depois, no mesmo dia, descobri a sala com aquela documentação e comecei a perceber o que é que o edifício era, porque não fazia ideia. E no início não tinha pretensões de fazer nenhum projeto à volta desta história. Aliás, fotografei o sítio e não consegui fotografar aquela sala com o grafite da bandeira nazi porque achei que não era legítimo estar a fotografar e levar essa imagem a outros sítios. Depois acabei por fotografar e depois a mostrar a alguns colegas e falando do que tinha descoberto, a história da fundação e como aquilo estava, foi crescendo esta ideia de se calhar seria relevante contar esta história. Outra questão, e antes de passar para toda a gente, que me tocou particularmente nesta mostra é o próprio livro, que sai um bocado fora, portanto, do que é habitual um livro de fotografia. Em alguns casos é um catálogo, não é de uma exposição, corresponde a uma investigação documental, não é? Que mistura o documento com a fotografia, e muitas vezes dá-se pouca importância ao objeto em si. E neste caso, o próprio livro parece, e acho que era bom, eventualmente interessante tu referires isso, se és tu, se é o designer, porque é que tu seguiste um caminho que não é muito habitual, a forma como o livro aparece. Eu ainda não tive o livro na mão, mas quando mandaste as primeiras fotografias não estava a perceber muito bem, porque temos encaixada na cabeça uma certa ideia de livro de fotografia, não é? De livro de fotografia, que não estou a falar dos livros de mesa de café, não, estou até a falar Sim, claro. do projeto. E eu acho que, porque depois também tiveste o cuidado de, que é uma coisa que geralmente os fotógrafos não falam muito disso, o tipo de papel, a gramagem, pronto, tiveste a preocupação de nesta apresentação, não deste a mesma importância à forma do livro que ao seu conteúdo, obviamente, nem às fotografias, mas deste muita importância, portanto, é um objeto que não é muito comum e parece que tu tiveste um grande investimento na sua própria produção. Como é que isso se liga com a tua intenção? Portanto, se a tua intenção inicial foi logo essa, se tinhas essa ideia, se ela foi sendo construída? Eu já, por acaso agora não sei precisar, mas acho que desde 2018, 2019 que já estou a trabalhar não neste, mas noutras versões deste livro. E por acaso há algumas coisas que vêm desde o início, a ideia do vermelho e do azul, que fui buscar aquela imagem do documentário, das cartolinas, dos vários tipos de papel. Não sei se sei precisar. Eu tenho bastantes fotolivros e adoro fotolivros. Neste projeto, como além de ser um projeto de fotografia, também era um projeto de investigação, se calhar encaminhou-me para fazer um objeto diferente desse formato. Outra razão, penso, este na realidade é o meu segundo livro. O meu primeiro livro é um livro de artista,
único, é a edição de que é um livro chama-se Espaço Duplicado, e é um projeto que também fiz num local, uma antiga administração de uma fábrica. Encontrei lá um livro de produção que seria o último livro de produção da fábrica, e desmontei esse livro e criei um livro de artista a partir desse objeto. E nessa experiência também já trabalhei com diferentes tipos de papel, pronto, e é um livro com fotografias, mas não é um fotolivro, ainda menos que este. Por isso, se calhar, este já vem um pouco nesse percurso, se calhar. Eu eventualmente no futuro estarei interessado poderei fazer um livro, uma versão mais digamos, fotolivro convencional, mas se calhar a trabalhar com uma editora, com outro tipo de... Aqui é um livro que fiz, digamos, pessoalmente, é autoeditado, não é? Em que, por um lado, limita bastante, mas por outro lado também tenho bastante liberdade para experimentar coisas, para tornar o objeto mais, não queria dizer único, mas pronto, trabalhar o livro como uma obra em si, e não propriamente só embora seja uma edição de 200, é uma obra que se repete 200 vezes, mas queria que tivesse esse ar muito, ao mesmo tempo descomprometido também, ou melhor, não formal, um pouco relaxado, mas ao mesmo tempo esse ar quase manual, não é? Não sei se fui claro. Sim. E é bom saber como é que as coisas se vão construindo na cabeça ao longo do tempo, não é? No próprio percurso do autor, não é? Portanto, este já vem na sequência de um outro. Nós temos aqui, quer a Estefânia, da Adorna, onde, para quem chegou mais tarde, o livro foi apresentado fisicamente eu acho que há 15 dias, não foi? Há 15 dias, exatamente. precisamente. E portanto, se a Estefânia gostaria de dizer alguma coisa, está também aqui a Vera Carmo. Eventualmente, antes de alargarmos o debate, se elas querem dizer alguma coisa, porque de uma maneira ou de outra acompanharam este trabalho e a sua apresentação. Liga o som. O meu áudio. Ok, boa noite, Nelson, obrigada. Olá, Estefânia. Eu queria te relembrar que tu foste à procura de uma pessoa específica e de dados específicos para reescrever com cuidado e criteriosamente as fontes utilizadas na época pela tua artista, a Joana Correia. A Joana Correia, a type designer. A designer. Sim, foi uma falha, devia ter realmente, foi uma falha grave, devia ter feito essa referência. Não foi uma falha, tu falaste disso, só nomenclaste o nome dela e outras. Sim, na apresentação na Adorna, por acaso comentei essa questão, mas agora falhou-me. Também não tinha respondido há pouco à Manuela. Eu acabei por fazer, não queria chamar o design, mas a concepção do livro, e convidei, quando o texto é um elemento bastante importante no livro, tanto a nível de conteúdo como graficamente, visualmente, e tive o apoio para escolher a fonte mais indicada para esta história,
tive o apoio da Joana Correia, que tem uma Foundry de Type Design, Nova Type Foundry, em que gentilmente me cedeu uma fonte muito bonita, muito clássica, que se enquadrava um pouco nesta história. Obrigado, Estefânia, por teres recordado. Há pouco também sequer não referi, na resposta à Manuela, eu, embora já estivesse há alguns anos com o desenvolvimento de maquetes para este livro, depois conseguiu concretizar que a Canadá tem um apoio da Fundação Calouste Gulbenkian para a finalização do projeto e edição de um livro, e fiz uma candidatura como livro de artista, edição de livro de artista, que na realidade ele já tinha esse caráter, mas por isso é que basicamente continuei nessa linha e não tinha intenções de tornar-se, se calhar, um livro mais... Ele também é um fotolivro, além de ser um livro de artista, eu também o considero um fotolivro, mas não é só um fotolivro, nem é só um livro de artista. Opa, eu como te conhecendo tão bem, e a ti, e ao teu projeto, eu acho que a evolução é absolutamente abrupta e genial. Tu passas de uma iconografia clássica e fotográfica a uma investigação com este projeto. Então, tens todos os meus parabéns. É mais ou menos isso Obrigado. que eu digo em relação a este livro. E faz Então, todo sentido, e tu tinhas este projeto como objetivo um livro. sim. E também não posso deixar de referir que desde o início deste projeto e deste livro tive o apoio da caríssima Vera Carmo, da caríssima Estefânia Almeida, e para o livro também tive o apoio do caríssimo Pablo Berastegui, que não posso deixar de agradecer aos três, principalmente aos três, ou outras pessoas que também apoiaram de alguma maneira, mas principalmente aos três. O resultado seria diferente, com certeza, de outra maneira. Manuela, vá, fala. Desculpem, eu estava a fazer uma nova provocação à Vera Carmo e a acreditar que através das as ondas magnéticas, a conversa chegava aí, tinha o microfone desligado. Pronto, é uma provocação, porque quem escreve um texto expõe-se, e já que está aqui, é um prazer também sempre ouvir-te, e pronto, era o que tu considerares referir sobre este livro, sobre esta obra. Bom, o Nelson já explicou de uma forma bastante detalhada a história da Fundação, penso eu. O que é interessante é, no fundo, a contemporaneidade do tema. Acabou por ser uma coincidência, porque eu suponho que o Nelson não estava, enquanto estava a fazer os seus reconhecimentos de ruínas e a procurar assuntos fotográficos, não estava à espera de encontrar aquele espaço naquele estado, e no entanto acaba por ser, o trabalho acaba por ser extremamente pertinente, porque é um reflexo dos tempos, e isso é que me parece extremamente interessante. Também é interessante fazer a comparação entre este tempo que nós vivemos e os anos 80,
e especialmente este sonho do imigrante. Portanto, nós estamos aqui, vivemos uma altura em que estamos com uma crise nas fronteiras, não é? E ainda há poucos dias tivemos aquele incidente em Ceuta e estamos aqui todos a falar de um projeto que tem precisamente a ver com o sonho de alguém que está fora, na Venezuela, e que vem para Portugal construir uma cidade onde possa passar os últimos dias da sua vida e acolher outras pessoas como ele, e que de repente degenera num espaço para, queremos nós, não é? Não temos efetivamente não temos a certeza, mas supomos pelos indícios, um espaço de encontros de extrema-direita e outros usos múltiplos. E este trabalho, este projeto, este livro faz-nos pensar efetivamente na forma como os lugares mudam de discursos utópicos para discursos distópicos e vice-versa, enquanto ao longo das décadas e ao longo dos anos. E parece-me que foi efetivamente na altura certa que o Nelson editou o livro. Alguém quer colocar alguma questão? Sim, há também, gostaria de falar também da utopia e da distopia da relação da saudade. Nós temos uma palavra muito nossa, muito lusitana, que é a saudade. E quando nós sentimos saudade é quando estamos fora. E aqui o Nelson vem-nos relatar uma história de uma saudade que é de dentro. E então isso vem-nos criar uma relação muito humorística de um gajo que vem com uma fortuna, de uma saudade que é de dentro, de fora para dentro, que gasta mundos e fundos e vai ao extremo para criar um meio que não tem funcionamento ou relacionamento com a sua própria existência, porque a saudade deveria ser na terra lá, quando nós imigramos e somos imigrantes e estamos lá fora. Este homem veio criar uma fundação do lar do imigrante português cá na terra do português. Portanto, há uma disfunção que o Nelson vem apresentar e descodificar como a normalidade e, claro, como falência pessoal, nacional e institucional desse causa e efeito, não sei, penso eu. É curioso, basicamente é quase o risível ou curioso, no mínimo curioso. Insólito, se calhar também. Insólito, sim. Não Mas sei. se calhar o homem provavelmente teria até saudades daquele espaço de encontro de imigrantes, não é? A casa do imigrante português em Caracas, se calhar aquele ambiente, especulo eu, era o que ele queria recriar ali em Covelas, na Trofa. Mas é super exótico. Eu como imigrante, ao David, como imigrante, nós temos quase a saída do Porto, a casa da Venezuela, mas é para venezuelanos. É para filhos. Para Basicamente filhos. Filhos. Para pessoas 100% da Venezuela. Agora realmente um sítio para essas pessoas que estão lá fora e cá dentro é, no mínimo, super exótico. Pois aqui
toda a documentação que eu encontrei e os textos vão na direção desta visão, deste projeto com esta visão muito idealista, mas paralelamente também havia aqui uma visão empreendedorista, digamos, porque aquele grande edifício que ficou inacabado durante a construção, aquilo eram apartamentos que os imigrantes que regressavam poderiam comprar aí o seu apartamento para viver nesta pequena cidade / resort. Por isso também não sabemos muito bem se, paralelamente a esta utopia e fantasia, se também não havia paralelamente alguma estratégia também para fazer dinheiro. Obrigada. Mais alguém quer colocar alguma questão? Então, eu, se me permitiria, gostava que, se possível, tu desenvolvesse um bocadinho esta linha sobre a chamada fotografia documental, não é? E percebi no teu trabalho que há um documental, mas depois tu usas as metáforas, não é? Portanto, gostava um bocado que esclarecesses esse campo. Portanto, falas que é uma investigação, e acho muito bem, acho que é muito importante estes trabalhos terem uma fundamentação científica no sentido que localizam, depende de que é que se trata, mas que localizam no tempo, contextualizam, procuram as variáveis que explicam o fenómeno, mas eu acho, aquilo que eu senti ao ver estas imagens, é que tens fotografias que são documentais, não é? Tens as fotografias que remetem ou as reproduções que remetem aos materiais passados, que é um elemento fundamental neste tipo de investigação. Tens os presentes, e achei muito interessante aquela tua resistência, e ainda bem que a verbalizaste, em passar uma imagem que tenha um símbolo que nos repelimos, não é? Que nos repugna até certo ponto, mas depois tu tens aquilo que, elas por um lado são documentais, mas há uma delas que tem aqueles ferros, e tu até usaste mais do que uma vez a palavra metáfora, e eu gostava de saber como é que se tu cruzaste estes campos da fotografia documental, não é? Com aquilo que é um documento e não é um documento porque é uma visão subjetiva, não é? Uma metáfora passa sempre pela leitura de um sujeito e aquele objeto tem aquele significado para aquele sujeito, não é? Eu gostava de saber, até porque há aqui outras pessoas que têm um trabalho com fotografia documental, como é que é esse cruzar, ou como é que tu sentiste isso? Se seguiste se há algum protocolo, ou se tu infringiste algum protocolo, como é que é essa combinação? É isso. É uma boa questão, e é uma questão que acompanhou o desenvolvimento deste projeto. Eu diria que há claramente digamos, entre aspas, um pescar de olhos à fotografia documental, nomeadamente quando eu antes fotografava em digital. Neste projeto comecei a fotografar em filme médio formato, e tendo um pouco essa referência do documental, de filme médio formato clássico, mas esteticamente, se calhar há elementos da fotografia, digamos, chamemos documental, mas nunca considerei este um projeto documental, nem no registro fotográfico, nem na própria investigação. Chamaria eventualmente um documental especulativo,
na melhor das hipóteses. Porque a investigação que eu fiz sobre este local, também criei limites ao meu campo de trabalho. A minha investigação foi com documentação, com elementos que encontrei no próprio local, e exceto o documentário que encontrei na net, que é o único elemento que vem de fora, digamos, tudo o resto foi com elementos encontrados no local e com fotografias tiradas no local. Acho que para fazer um trabalho, e especulei um pouco com informação que obtive desses documentos e de muita correspondência que ficou lá e que li, e especulei um pouco sobre o significado dessa informação, e da mesma maneira que a nível fotográfico, também fiz essa especulação artística, digamos. Se calhar no início fazia uma fotografia, digamos, mais straightforward, quanto mais investigava sobre o projeto e mais estruturava o projeto, comecei também a pôr interpretação e as metáforas. Também na perspectiva de não fechar o projeto só nesta história. A possibilidade da metáfora é que esta história pode querer dizer outras coisas, é semelhante a outras histórias, não é? Aliás, a fotografia que escolhi para cá, para aquele pilar com aquelas estruturas de ferro que estão a sair do betão, que é muito, muito estranho, mesmo estruturalmente e arquitetonicamente, é uma pouco síntese do projeto, não é? O pilar da fundação, mas ao mesmo tempo aqueles ferros que parecem espetar e violentar aquele corpo. Não sei se fui claro, mas pronto, a minha, embora haja sempre bastantes referências a projeto documental, eu não consigo, e referências que fiz com essa intenção, não entendo, mesmo a própria investigação, entendo mais como uma investigação artística do que uma investigação académica. Foi quase reunir aquele conjunto de documentos, de obras, e trabalhar num ateliê sobre fazer uma obra. Foi fazer uma escultura, nem uma colagem, nem uma pintura, mas foi fazer outro tipo de corpo de trabalho. Mais alguém que queira colocar alguma questão? Aqui no bate-papo, um fotógrafo também que já esteve aqui presente, o Filipe Carneiro, e já agora aqui um parênteses, tem neste momento uma exposição que esteve no Mira, que é Sístole, Diástole, que são fotografias do ambiente hospitalar, e que esteve no Mirafórum e neste momento está no Museu do Lamego, portanto se forem lá para cima não percam. Ele diz uma coisa aqui que é bonita, ele diz que uma vez leu que a saudade é como o sol de inverno, ilumina sem aquecer. Isto pegando um pouco nas palavras da Estefânia, que refere precisamente essa questão da saudade e destes sentimentos tão contraditórios, não é? Do imigrante que nem pertence lá, mas depois também não pertence cá. E este projeto é assim um projeto megalómano, como disseste, é um projeto utópico, como é utópica inclusivamente aquela mentalidade do imigrante, não é? Que vem e constrói uma casa que é um verdadeiro altar que ele não habita, ele depois tem embaixo, aliás há estudos sobre isto, não é? Da área da antropologia, tem casas, palacetes, tem uma cozinha 1000 toda, passa publicidade, mas são as mais caras, toda sofisticada,
quartos de estudo, mas depois em baixo tem uma cozinha pequenina, tem uma sala pequenina e tem um quarto onde dormem. E, portanto, toda aquela casa grande é quase que um altar, é quase que uma afirmação do sucesso, não é? No fundo, e este é levado ao expoente máximo, não é? A voz de uma comunidade. E portanto, gostei de ver esta ideia de que a saudade é como o sol de inverno, ilumina sem aquecer. E é bonito, é bonito. Mais questões? Boa noite, posso? Sim, António, bem-vindo. Obrigado. Achei o livro muito interessante, é muito curioso, junta-se de facto um conjunto de fotografias que é interessante e que não é só o documental do espaço, mas é também da envolvente, e depois toda a documentação que foste encontrando, alguma dessa documentação. Duas questões, campos diferentes. Uma delas relativamente ao projeto, não procuraste encontrar o criador do projeto, ou não tentaste localizar, ou não sabes se ele ainda é vivo, por exemplo. E por aí também conhecer um bocadinho mais e porque é que aquilo não deu sucesso, porque ele podia ter vendido para múltiplas coisas, não é? Há ali imensos espaços que não precisavam de acabar assim, digamos. Por outro lado, relativamente ao teu livro, quanto é que custa, como é que se pode adquirir? Estas duas questões. Obrigado, António. O senhor, eu não sei precisar a data exata, mas ele faleceu mesmo no início de 2000 e no processo de falência ele teve um processo de doença prolongada que encontrei na correspondência. E depois a falência, penso que ele já não estava vivo, acho que já tinha um filho a gerir um pouco, eram vários sócios, vários fundadores, mas ele era obviamente a figura principal, então quando após o falecimento tinha um filho um pouco a gerir e provavelmente além dos problemas económicos, a falta do elemento principal se calhar levou a coisa a não ter mesmo futuro. Aquilo descobri que a fundação faliu durante a construção daquela estrutura do botão principal, que seria o edifício residencial, e faliu e não pagaram o empreiteiro, e o empreiteiro foi para tribunal e como pagamento não teve outro, ficou o empreiteiro o proprietário de toda a área e não deve ter feito nada com aquilo, nem deve ter vendido, porque acabou como está em ruínas. E penso que eventualmente houve algumas áreas que há uns anos foram compradas, mas foram áreas vazias para prolongarem o eucaliptal, a produção industrial do eucaliptal da zona. Penso que aquilo está numa zona tão isolada e de difícil acesso que provavelmente foi uma das razões que levou à falência do próprio projeto, mas também é difícil fazer ali qualquer coisa que faça sentido naquela zona. Por isso, aquilo quando foi construído foi licenciado em Santo Tirso, depois a trofa ficou, digamos, independente e remarcaram aquela zona para a trofa. Aquilo está mesmo no limite entre trofa e Santo Tirso, e acho que foi um bocado Santo Tirso a querer despachar o assunto, e agora a Câmara da Trofa diz que aquilo é um problema herdado, que eles nunca queriam aquilo é de Santo Tirso, ou seja, está ali numa situação que toda a gente, ninguém assume, e toda a gente não quer falar muito daquele assunto. O livro, a edição, digamos, normal, tem um custo de 30 € e está disponível para venda na Galeria Adorna.
Também a Galeria Adorna fica na Rua do Rosário, muito perto do cruzamento da Rua da Miguel Bombarda. Também está na Matéria-Prima, na Miguel Bombarda, e está na STET em Lisboa, na ZDB e na Photobook Corner, isto em Lisboa. 300 km fica um bocadinho longe em Lisboa. Certo. Pode ser mandado, Obrigado. Wilson, podes mandar por correio. Claro. Sim, também faço venda direta, também é verdade, também faço venda direta, Teus envio por correio. próprios envios, por favor. Podem Estou há uma semana com o designer a tentar pôr o botãozinho da PayPal no meu site, mas está complicado, isso para já só por e-mail. Não precisas disso, uma mensagem Facebook Sim, aqui, sim. por favor. Sim, o botão PayPal é mais complicado do que parece. Pois é. E tem outros custos. MBWay. Tem as taxas. E por transferência é mais fácil. Sim, MBWay por transferência. A edição especial em caixa com a fotografia, pronto, a fotografia é uma impressão já de tinta no papel Anmol Barita Satang, é o papel que eu costumo usar. Pronto, aí já tem um custo, é assinado e numerado a 20, aí já tem um custo de 200 euros. Agora o formato do livro, não cheguei bem a perceber, é A5, é A4, é um formato intermédio? É maior um bocadinho que A4, ele tem 30 centímetros, 30.4 de altura por 24 centímetros. Deixa-me só confirmar, mas acho que é isso. E são 48 páginas? São 64 páginas e mais o folheto com 8 páginas. Eu queria confirmar só para ter a certeza que não estou... O folheto é o que tem os textos? O texto da Vera faz parte do livro. Sim. Porque pronto, é o texto de síntese que apresenta o projeto e é o texto que esteve desde o início associado ao projeto. O texto do António Pinto Ribeiro e o texto encontrado do fundador está no folheto. Ok. Bom, é bom perceber estes layouts porque são inspiradores, não é? E as dimensões também é importante perceber, porque ser este formato é completamente diferente do que ser um A5 ou um 16-24, não é? Claro. Dá outra dimensão ao livro, dá outra força às imagens, mesmo aos personagens e às peças que tu encontraste, não é? Este formato dá uma dimensão diferente, dá outra expressão, não é? Não fica uma coisinha pequenina, é quase, não digo que seja uma escala natural, mas será quase uma escala natural. Sim, inicialmente tinha trabalhado com umas maquetes do livro, uma versão mais pequenas, e depois realmente achei que estas fotografias se calhar precisavam de alguma dimensão. E fui, digamos, ao limite do que a gráfica permitia para este trabalho. Agora só uma pergunta, a impressão é offset ou offset digital? É offset, é offset. Fiz... falei com 3 gráficas, depois acabei por trabalhar com a que estava mais interessada no trabalho e também já conhecia de outros tipos de trabalhos, que é a Greca, com a Greca Artes Gráficas. Obrigado. Obrigado. Achei interessante quando tu há bocado, em termos das metáforas, que é a quase terra de ninguém, que é Santo Tirso não quer, a Trofa também não quer, parece que é qualquer coisa que se reproduz, não é? Aí também esse lado
da imponderabilidade do lugar. Para quê? Parece que é um prolongamento de toda a reflexão que tu também fazes neste projeto que é documental, mas vai muito mais para além dele e tem a dimensão da interpretação autoral, não é? O que o torna também um projeto especial. Mais alguém? Então eu só faria uma pergunta, era qual é o teu projeto, qual é o teu próximo projeto? Se tens já ideias, já estás a trabalhar, se costumas trabalhar com muitos projetos paralelos, se tens muitas ideias ou és muito focado, conta lá essa vida, porque eu acho que esta tua apresentação é distinta das anteriores, porque nas anteriores há prevalência da imagem e aqui há prevalência do modo de fazer, portanto eu diria que dispões mais e portanto a gente tem que te explorar, não é? Quer dizer, temos que te explorar, porque estão aqui muitas das pessoas aqui presentes são fotógrafos e têm uma curiosidade grande de conhecer isto, sei lá, desde estas questões de ordem técnica que o António acabou de referir, mas que tu até iniciaste a especificar com muito cuidado essas questões, até ao teu próprio processo. Portanto, eu agora perguntava aí agora, o que é que está aí, o que é que vem aí, conta lá. Já estou a ver ali a Estefânia toda a rir-se, porque ela já deve saber alguma coisa. Vá lá. Eu, normalmente não trabalho só num projeto, trabalho se calhar pelo menos em dois e vou às vezes alternando, embora há momentos fico mais concentrado num, principalmente para fechá-lo, não é? Mas vou alternando para também criar algum distanciamento, não está sempre focado a ver a mesma coisa. Atualmente iniciei há 2 anos um projeto que ainda está em curso, chama-se Eira, e é um projeto, ainda está muito em aberto, mas é um projeto também fotográfico e de investigação, e começou um pouco também espontaneamente, e comecei a fotografar objetos, digamos, um pouco estranhos, que encontrava na era dos meus pais. E desse início de fotografar estes objetos está a levar um trabalho mais de também fotografar esse território e as pessoas desse território, e também fazer alguma investigação, tanto teórica como fotográfica, à volta desse espaço, neste caso é um espaço de 9 metros por 9 metros de cimento, mas pode ter outras formas, mas desse espaço da Eira, o que é que ela significou e o que é que significa alguma coisa atualmente. Em princípio, espero expô-lo ou mostrá-lo quando, para já ainda não está pronto, mas espero que desenvolver. É um projeto que também comecei a trabalhar com montagem vídeo, de imagens de arquivo, vídeo de arquivo e imagens, fotografias minhas, mas para já ainda está numa fase muito inicial. Depois tenho outro projeto que está em stand-by, gostava de o realizar, mas está complicado. No ano passado candidatei-me uma bolsa de curta duração da Fundação Oriente para desenvolvimento de um projeto, também ia fazer um projeto à volta da migração, porque é um tema que agora, na altura já se falava um pouco, agora fala-se mais por motivos menos bons, na questão queria continuar este estudo da migração, neste caso não da imigração portuguesa, mas da migração em Portugal, e peguei no caso da migração nepalesa, que é um grupo que está a cresceu bastante nos últimos anos em Portugal, e a fotografar essa comunidade cá em Portugal, e depois iria fotografar a comunidade, eventualmente a família das mesmas pessoas com que iria trabalhar cá no Nepal. Mas neste momento não sei se vai ser possível realizar este projeto. Gostava, mas
vamos aguardar. É isso. Ora bem, se não houver mais questões, terminaríamos, anunciando que na próxima semana quem vem conversar connosco sobre um projeto, ou mais do que um projeto fotográfico, é o António Bracones, e pronto, e sugerir que apresentem sugestões de outros fotógrafos, já temos uma grande lista, mas nós estamos sempre abertos a todas as sugestões. Se não houver mais questão nenhuma, queria agradecer muito, em primeiro lugar, ao Nelson, agradecer muito à Estefânia, também à Vera Carmo, porque acabaram por estar aqui 3 pessoas que estão muito ativas no próprio projeto, e considerar que, pronto, que foi uma sessão muito instrutiva de todos os pontos de vista, e estamos gratos. Lembrar que quem não recebe a nossa newsletter pode deixar o seu e-mail no bate-papo. Todas as semanas contamos, mesmo não estejam cá, mesmo não venham, pelo menos ficam a saber o que é que acontece na área da fotografia, da performance e da arte contemporânea. Não é necessariamente obrigatório ir a Miraflor. E estamos nas redes sociais, enquanto elas forem gratuitas e universais, ou quase universais, e agradecer a todos por estarem cá. Obrigada, Manuela. E Obrigado. vão ver a lua, Obrigado a todos. porque ela hoje foi muito grande ao nascer, já se levantou há um pedaço, mas está aí de certeza. Já Está bem? foi 8h30, está ali. Está Estão a ali, ver? olha, Estão a ver? Nós tivemos aqui a lua em diferido, porque no Facebook estavam a dizer vejam a lua e não sei quanto, e a Estefânia trouxe-nos a lua lá ao fundo. Não, vou bater sempre aqui. Muito bem. ali. Olhem, boa noite a todos. Muito obrigada, Boa noite a Nelson. todos. Obrigada. Obrigado, Manuel. Obrigado a todos. Apareçam e continua, Nelson, seja o Nepal, seja outro sítio qualquer. Eu acho que na área da fotografia, como na área da literatura, eu quase que direi que todos os temas estão sempre em aberto, depende muito mais do autor do que do objeto. Portanto, se não for no Nepal, de certeza que vais encontrar, tens energia e imaginação para encontrar outras áreas de exploração. Boa noite a todos e a todas. E Boa noite. Tchau, Boa João, boa noite. Beijinho. Boa noite.